Bem, em um outro vídeo, um vídeo que tratava de respostas dos questionários, a gente viu rapidamente uma tela que mostrava as respostas, ah, tanto o monitoramento das respostas por departamento, quanto a gente viu rapidamente uma tela que mostrava os scores e as classificações, enfim, as contabilizações das respostas por pilar. A gente vai voltar a essa tela agora para ver um pouco mais a fundo, então, a análise de respostas dos questionários, que, em outras palavras, seria um passo além na direção de um diagnóstico. A gente está aqui enxergando na tela os resultados, as respostas de uma área, né? Nesse exemplo, vendas. E, bom, eu queria começar explicando aqui algumas coisas bem interessantes. A gente procura no Resolve focar em um termo que em português soa um pouco estranho, a explicabilidade. Então, junto a cada pilar aqui, na esquerda a gente clica sobre o pilar, que seria a categoria de uma ou mais perguntas, né? E a gente tem aqui um nível de risco calculado, que ele é baseado na severidade, que é automaticamente definida pelas respostas dos usuários, sob a percepção que eles têm, isso é uma média ponderada, e nós, analistas, então, classificamos a probabilidade daquela severidade se transformar num problema, né, daquele risco vir a acontecer. E para tornar isso mais transparente, e muitas vezes no dia a dia se esquece, né, a gente tem um iconezinho aqui que explica bem a metodologia, isso que eu expliquei, quais são os degraus que determinam a severidade, que é calculado automaticamente, e a gente tem também explicitamente aqui mostrando o resultado, né, o risco determinado é dado por uma matriz de severidade e prioridade. Então, isso está sempre disponível em todos os pilares e facilita a explicabilidade, né, como o nome indica, facilita que seja explicado como que os dados levaram a uma informação e levaram a uma síntese. Okay? Outro ponto interessante para análise, porque veja, o objetivo de um analista e o objetivo da aplicação da metodologia da NR1 psicossocial é identificar, claro, né, o diagnóstico identifica os riscos, né, mas acima de tudo, é ideal que você seja assertivo nas ações, tanto de mitigação quanto corretivas e preventivas. Então, um dado importante, tá? A gente já explicou antes, as respostas dos usuários chegam no sistema e está tudo tabulado automaticamente, sem fazer nada. E aqui a gente tem algumas coisas interessantes que eu queria mostrar. Por exemplo, para cada pergunta, então, aqui vamos pegar um confiança vertical, por exemplo, que é um dos pilares que eu considero mais fundamentais, né? Que seria o quanto a liderança confia nos liderados e vice-versa. Né? Então, a gerência confia que os funcionários farão bem seu trabalho. A gente vê aqui que a média calculada para esse departamento deu uma severidade baixa, a probabilidade disso gerar um problema, portanto, é baixa. Né? A gente já viu que tem acesso aqui à explicabilidade disso. Mas também eu quero poder comparar, por exemplo, como é que está o departamento que eu estou vendo vendas em relação a outros departamentos nesse quesito. Então eu posso aqui facilmente comparar com qualquer outro departamento. Eu quero ver como é que está em relação à expedição. Né? Então eu consigo ver a distribuição aqui das respostas, né, com cada um dos departamentos. Então isso já me dá um subsídio a mais de diagnóstico para poder ter a referência relativa, porque um número só, uma fotografia só, talvez não seja suficiente. Então, eu começo a comparar
entre departamentos, né? E outro ponto importante é, se a gente lembrasse, tem um vídeo em que a gente fala dos departamentos e das funções. E especificamente na resposta dos questionários, a gente viu que as funções, elas são opcionais, mas a norma recomenda que se avalie por função. A gente tem aqui já pronto um botão que vai mostrar como é que está a distribuição de respostas nas diferentes funções, né? Então, dentro do departamento, por exemplo, se a gerência confia que os funcionários farão bem seu trabalho, a gente pode ver que uma função aqui é uma função simulada, né? Em determinada função a confiança é menor que em outra. Pode ser que essas pessoas tenham líderes diferentes, ou pode ser que essas pessoas recebam uma atenção diferente dependendo da função que elas exercem. Então, também é um comparativo muito importante, né? A gente pode ainda, em qualquer uma das questões, se tiver alguma que for muito crítica, vamos pegar aqui justiça organizacional. A gente já está vendo aqui que foi dado um nível de risco alto, né? Se a gente tentar olhar aqui, a gente vai ver que a distribuição de trabalho é feita de forma justa. Isso nos leva a crer que aqui tem um problema, porque as pessoas responderam 50% às vezes e 25% raramente. Ou seja, 75% das vezes as pessoas acham que não há justiça na distribuição da forma de trabalho. Eu poderia direto tomar uma ação aqui para essa questão desse departamento. Bastaria clicar nesse botão e uma ação poderia ser criada pontual e direta para tratar, vejam, de uma questão específica de um departamento específico, tá? Outro ponto importante, a gente tem 20 pilares, no caso, nesse tipo de questionário, que é um COPSOC 2, né? A gente pode ver aqui que ele está dizendo, né, que a gente precisa completar a avaliação. Eu fiz aqui 19 de 20, então deve estar aqui, ó, está faltando uma avaliação aqui de probabilidade num pilar. Então vamos ver. Um bom ambiente entre os colegas frequentemente aqui, probabilidade é baixa. E a gente pode observar que liberou, pessoal, automaticamente a criação da avaliação psicossocial. Até agora, nós estamos em diagnóstico, ainda estamos fazendo análise. O próximo passo vai ser criar a avaliação psicossocial, que é, na verdade, o penúltimo, ou talvez o último passo do nosso objetivo, que é preparar um laudo e gerar o plano de ação definitivo, tá? E para não deixar passar batida, a gente já mostrou isso num outro vídeo, a gente ainda pode simplesmente pedir ajuda para a IA. A gente clica no botão aqui, a IA, a inteligência artificial, pega todos os pilares, todas as respostas, todos os scores e vai gerar um relatório para a gente, digamos assim, um relatório sintético e que a gente pode ler e, digamos, tirar as conclusões que são necessárias. Ele destaca os pontos de atenção, dá pareceres, né, para cada ponto importante, né? No final aqui ele dá recomendações, tá? Aqui deve ter algum ponto, ó, recomendações, tá?